terminar, no entanto, o livro, eu penso que o autor não exagerou. De fato, o livro de Gênesis é um livro genial, usando termos bem humanos, porque é um livro sobre as nossas origens, mas eu não me refiro às origens na história antiga, mas às nossas origens, das nossas famílias. Ali estão os nossos sonhos, nossos dramas, nossos fracassos, nossas realizações, nossos nascimentos, nossas mortes, nossos conflitos, nossas harmonias. O livro nos descreve de uma maneira muito precisa. Estamos terminando, a semana que começa agora, o livro de Gênesis. Já começamos então, vamos começar então o de Êxodo. Eu trago esta lembrança porque hoje à noite, no culto às 5h30, eu vou pregar sobre Gênesis 48, de 1 a 10, sobre as nossas histórias, uma reflexão sobre a nossa própria história. Porque às vezes penso, isso nos falta aos mais velhos, nos falta aos mais jovens. Essa semana eu recebi um telefonema de São Paulo, do Rogério Enachev. Ele disse: estou aqui com um amigo, ele quer falar com você. Aí a pessoa falou comigo, disse o que ela queria comigo. Eu disse: olha, pois bem, essa função que você ocupa nessa organização, eu já ocupei. O que você faz agora, eu já fiz, durante um certo tempo. Ele disse: eu não sabia. E eu estava lendo Gênesis pensando sobre isso, né? Como uma pessoa assume uma função numa organização e não pesquisa como essa função foi exercida antes. Quais foram os acertos nessa tarefa? Quais foram os erros nessa tarefa que os antecessores cometeram? É uma questão de sabedoria de vida. Se a gente sabe que daquele modo não deu certo, por que vamos tentar do mesmo modo? Mas para tanto nós temos que conhecer. Então o livro de Gênesis nos dá essa possibilidade de conhecer. Observamos, por exemplo, que os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e podemos incluir José, tinham padrões de comportamento, tanto no acerto quanto no erro. Por exemplo, do departamento do acerto, todos, exceto José por outra condição, todos erguiam altares a Deus. Todos registravam as suas vitórias com momentos de gratidão e erguiam altares, às vezes uma montura de pedra no meio do mato. Era uma marca. Ao mesmo tempo, negativamente, todos eram mentirosos. Lidava com essa dificuldade. Penso que se, por exemplo, hoje Isaque pudesse ler a história de Abraão, ele cometeria menos erros. Se Jacó pudesse ler a história de Isaque, como Deus inspira o autor a escrever, cometeria menos erros, não cometeria os mesmos erros. Por isso que a Bíblia é um livro que tem vários aspectos, vários, e um deles é ensinar a viver. Mas ensinar a viver implica em aprender. Às vezes queremos aprender, mas sem estudar, o que é impossível. Então eu estou trazendo este convite a você. Se você não está participando da nossa jornada de leitura da Bíblia, muitos estão participando, há tempo de você participar. Vamos agora então, como eu disse, terminar o livro de Gênesis e começar o livro de Êxodo. E toda semana, às 4 horas da tarde,
o pastor Alcenir lidera um grupo de irmãos e irmãs, umas 15 pessoas, que leem a Bíblia em voz alta. Mas eu não posso, que eu trabalho. Não se sinta culpado. Mas se você não trabalha e pode vir, você, se vier, vai perceber coisas que você já leu esse texto várias vezes, nunca percebeu, mas que a voz alta acaba destacando isso. Toda quarta-feira, às 16 horas. E às 18 horas, uma hora só de 18 a 19 horas, nós explicamos os textos. Cada pessoa, olha, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Nós vamos explicando o texto para cada um. Tem sido muito bom, como já fazemos há alguns anos. Você pode, então, às 18 horas, venha fazer as suas perguntas sobre o texto bíblico. Com isso, eu saúdo a cada irmão aqui, desejando que esta manhã seja uma manhã de grande inspiração para você. Como eu gosto sempre de dizer, uma manhã que tire você do seu conforto. Quando o conforto não é bom, temos que sair dele. Ou que inspire você no seu desconforto. Porque um culto é para afligir os confortados e confortar os aflitos. Esse desejo, espero que possa se realizar na vida de cada um de nós. E neste contexto, pergunto então se há aqui alguma pessoa que completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Se houver, convido que venha aqui à frente, que vamos então depois orar por você. Ontem jogou um time de futebol chamado União Frederiquense. É o seu time? Não. É no Rio Grande do Sul. Fiquei pensando se era do Frederico, né? É de algum Frederico de lá, né? União Frederiquense, em homenagem a você, quem sabe, né? Mais algum aniversariante? O Eberson é amanhã, né? Depois de amanhã, né? Hoje. Lembra o seu nome no rádio hoje. Eberson Alves Freitas. Parabéns também. Todos são de nascimento, né? Há mais alguém? Há conosco alguma pessoa pela primeira vez em nosso culto? Fique em pé, se houver, para receber um abraço nosso. Aqui temos uma senhora, muito bem-vinda. Aqui uma jovem também, muito bem-vinda. Só se assente para ganhar um abraço, né? Lá atrás também temos outras pessoas, também são bem-vindas de igual modo. Então, vamos ficar em pé e vamos então orar. Nós não distribuímos o bom dia amigo com os visitantes porque não temos mais, acabaram. Então, se porventura você comprou vários e não distribuiu ainda, traga que nós agradecemos e vamos fazer isso. Na sexta-feira agora, nós distribuímos 850 no 1º Batalhão da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita. Foi uma experiência muito boa. Os soldados e oficiais foram formados, como era uma previsão. Eu dei uma saudação também a eles. Depois, cada um recebeu um exemplar do Bom Dia Amigo 2015. Esperamos que dê, cada exemplar daquele, muitos frutos naquelas vidas. Pai nosso, damos-te graças pela vida que o Senhor hoje deu a cada um de nós aqui. Podemos acordar, nos levantar, tomar banho, tomar café, entre outras coisas, e agora chegar até aqui. Dom teu. Dom que renovas, uma vez mais também, na vida aqui do Eberson e do Frederico Reiser. Damos-te graças pelas vidas deles, pelas famílias deles. Damos-te graças pela dedicação deles aos ministérios deles aqui em nossa igreja. Te rogamos que dês a cada um mais um ano de vida. Que no ano que vem nós possamos orar do mesmo modo. Damos-te graças por todos quantos chegamos aqui, membros ou não membros, novos ou antigos aqui. E te rogamos que nos ajudes, purificando os nossos lábios, ungindo os nossos corações, a te prestarmos um culto que seja em espírito e em verdade, como nos ensinou Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Pode vir aqui dar um abraço nos dois garotos.
teu coração estiver em paz. É uma das frases dessa canção que a Tamara estava tocando. E eu espero que todos os nossos corações aqui estejam na paz de Jesus, que está além do nosso entendimento. Mas como que essa pessoa, passando por essa dificuldade, parece que ela está vivendo uma paz interna tão grande? Bem, o segredo é Jesus. Convido a nossa banda para nos ajudar aqui, e nós vamos cantar essa música que diz que esta é a hora da adoração. E o culto coletivo é aquele momento quando nós, que realizamos os nossos cultos nos nossos lares, nos encontramos aqui para juntos celebrarmos a Jesus. Hoje temos uma ceia aqui também, a ceia do Senhor. Aqui nós tomamos juntos, mas acredito que na casa de cada um, quando você está almoçando, quando você está com as pessoas, você também pode lembrar do Senhor Jesus e ali cear com seus irmãos. Bem assim como você está diante do Pai. Não sei qual alimento que você anseia hoje quando entrou aqui. Talvez seu coração já esteja em paz. Pode ser que alguém esteja muito aflito, procurando essa paz. Adore a Deus do jeito que você está. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Cantem para Ele. E é isso que a gente vai continuar fazendo com Louve Meu Ser, o grandioso Senhor.
Nós vamos agora participar desse culto, acompanhando a irmã Michele, que vai entoar para nós uma música muito bonita. Penso que boa parte de nós já conhece esta letra, que nos convida a confiar. Que também, enquanto nós escutamos, nós também, juntamente com ela, mesmo silenciosamente, louvemos ao nosso Deus. Oh
Essa música do grupo Logos, tem autor da minha fé, tem certamente inspirado a muitas pessoas nos últimos anos. E ela repercute o ensino que temos em Hebreus, quando fala que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Isto é, Jesus é aquele que possibilita que nós tenhamos a fé, por nos abrir o caminho através da cruz. E nós podemos ficar firmes nessa fé, também por causa de Jesus Cristo, que nos mantém fiéis, que nos ajuda a ficar constantes nesta fé. Essa música nos recorda com muita beleza e desafio estas verdades para as nossas vidas. De igual modo, é desafiador também o trecho de Provérbios que vamos ler agora, Provérbios 30, versos 7 a 9. Eu gostaria que, depois que nós lermos, a irmã Tamara tocasse uns instantes de música ao órgão e cada um de nós meditasse, não vou fazer nenhuma aplicação, mas cada um de nós meditasse na verdade deste provérbio. Diz então o sábio: duas coisas, Senhor, peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Vamos pensar um pouquinho nas verdades que acabamos de ler e escutar? Esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, é assim: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o teu nome, ó meu Deus. Como vai ser neste ano a nossa relação com o dinheiro? Talvez seja a relação que nós sempre tivemos. Talvez seja a relação que os nossos pais tiveram. E pode ser que o nosso
relacionamento com o dinheiro seja bom, saudável, correto. Temos ambições, mas não são demasiadas. Guardamos, mas não achamos que viver seja só guardar. Gastamos, mas não achamos que gastar é a razão da vida. Distribuímos parte daquilo que nós temos com aqueles que não têm. Devolvemos a Deus parte daquilo que Ele nos dá, como uma demonstração de que o que nós temos foi Ele quem nos deu. Podemos ter uma boa relação com o dinheiro. Que assim continuemos. Mas pode ser que não tenhamos. Pode ser que nós não consigamos gastar apenas o que nós temos e gastemos mais do que temos. Pode ser que caiamos na sedução do dinheiro fácil, do crédito na hora. Pode ser que achemos que o dinheiro seja a coisa mais importante do mundo. Quem não tem não vale nada, eu quero ter. Pode ser que o dinheiro nos domine. Pode ser que o dinheiro seja algo tão desprezível que nem nos importamos em ganhá-lo. Se é assim, não é um bom relacionamento. Pode ser que nunca nos lembremos de dar o dízimo, nunca nos esforçamos para sustentar o missionário. Se é assim, não é um bom relacionamento. Como é o seu relacionamento com o dinheiro? Como era o dos seus pais, por exemplo? O seu igual, melhor, pior? Quando você estava em casa, você reclamava de como o seu pai lidava com o dinheiro, e agora você faz o mesmo à luz dos seus filhos, por exemplo, ou... Esse é um tema que cada um de nós precisa avaliar. Claro que há diferentes circunstâncias, diferentes condições, nem tudo depende de nós, de nossa vontade, do nosso trabalho, são muitas variáveis no meio do caminho da vida. Mas importa que cada um de nós tenha um relacionamento com esse material, esse objeto, essa coisa, esse instrumento, essa moeda. Podemos aqui colocar o substantivo que quisermos, que seja saudável, que seja aquilo que a Bíblia nos ensina, e há centenas de ensinos na Bíblia sobre o dinheiro. Lemos, por exemplo, a história de Abraão. Não vou falar de Melquisedeque. Eu vou falar de quando ele comprou um mausoléu para sua esposa. Diríamos que ele falhou, talvez imaginando que sua Sara não ia morrer tão cedo. Mas quando sua Sara morreu, ele tratou de comprar um lugar, um campo, vamos dizer, um pequeno cemitério, uma tumba para sua esposa. Você vai pensar, mas quanto tempo durou a negociação? Durou alguns dias. Porque o pessoal semita negocia. Não se fecha o negócio na hora, são dias e horas conversando. Foi o que aconteceu, lemos na Bíblia isso. E como ficou o corpo? Quando estive no Museu de Israel, eu pude ver a influência nos caixões, nas tumbas mortuárias do Egito. Ou seja, em Israel, naquela época, se praticava aproximadamente o que se praticava no Egito. Os corpos eram embalsamados. Então, Sara também foi preparada para esperar alguns dias antes de ser sepultada. Enquanto isso, Abraão negociava. Talvez depois disso ele fez uma obrinha lá, em Macpela, junto aos carvalhos de Manre. Depois enterrou a sua esposa. Depois ali ele foi enterrado. Até depois José
4 séculos depois, ali também foi enterrado. Era o mausoléu da família. Por que estou falando isso? Porque Abraão, que num primeiro momento não foi previdente, no segundo momento foi previdente. Usou bem o seu dinheiro. E os homens de lá queriam dar a ele o campo de Macpela. Mas quem dá, tira. Quem dá, toma. Ele comprou. Lavrou uma escritura, nos termos daquela época. Ele se preocupou, não só com a sua vida pós-morte, como de todos os seus familiares. Ele gastou bem aquele dinheiro. Irmãos, estou dizendo isto porque a maioria de nós não gasta o seu dinheiro preparando as condições para o seu sepultamento e os da sua família. E a morte, quando vem, ela não olha calendário e nem olha a nossa conta bancária. Então é preciso que nós sejamos previdentes em relação a isto. Esse é um assunto que eu falo pouco, porque ninguém gosta de ouvir. À porta alguém vai reclamar comigo, vai falar sobre esse assunto, mas é um assunto necessário, é uma maneira de gastar bem o seu dinheiro. Em nossa igreja, por exemplo, nós temos um plano funeral. E recentemente, quando alguém me ligou, eu falei, você tem o Plamor? Membro da igreja aqui há 500 anos. Plamor? O que é Plamor? Bem, ninguém é obrigado a saber, mas está até no envelope de contribuição. É um plano que a ele nos associamos e por um valor muito pequeno, acho que é 5 ou 6 reais. 6 reais, como é que é? Ah, 6 reais ou 9 reais por mês. Quando alguém de nossa família morre, você não vai morrer, mas alguém de sua família talvez morra, basta você dar um telefonema, geralmente faz isso diretamente comigo, que eu faço o contato, e o Plamor cuida de tudo. Tudo. Troca a roupa, prepara o corpo, traslada para onde for o caso e sepulta. Então é uma providência que nós fizemos aqui há vários anos, que é uma enorme necessidade. Porque quando a morte vem, às vezes não estamos prontos. E alguns temos que entrar no cheque especial para bancar as despesas, que não são pequenas. Quando nós podemos fazer isso todo mês, 6 reais ou 9 reais, conforme a idade e a circunstância. Estou falando de dinheiro. Use bem o seu dinheiro. Economize um sorvete ou um copo de refrigerante, que estão cobrando 6 e tanto nos restaurantes. E põe lá no Plamor. Bom será que ninguém precise. Mas quem é que sabe sobre isso? Pense também nisto. Com isso, eu estou introduzindo aqui um momento de gratidão e de fidelidade. Como eu comecei, pense na sua relação com o dinheiro. E conclua. 1, estou satisfeito. Assim eu devo realmente ganhar e gastar o meu dinheiro. Prossiga. 2, não estou satisfeito. Não é assim que eu devo fazer com o dinheiro que eu ganho, não é assim que eu devo gastar. Então, tome as providências para que você mude. E chegue ao final do ano em condições melhores do que você começou este ano. Espero que Deus, então, dê a você as orientações para que sabiamente você possa se relacionar com esse objeto, que pode ser instrumento de bênção na sua vida ou de maldição. Depende de nós. Vamos então, com nossos dízimos e ofertas, contribuir agora para a causa de Deus.
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e tem constrangido os nossos corações para te amar. E uma das formas também é ofertar na tua obra, no teu reino. Obrigado por que o Senhor deu condições a cada um aqui de trazer a sua oferta. E se tem alguém que, por algum motivo, tem passado por uma dificuldade financeira, que o Senhor possa abençoar. Mas que os nossos corações sejam sempre generosos, independente de valores, independente de receitas que recebamos. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, que é ora agradecido. Amém. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. O pastor estava aqui falando desse assunto de morte, né? E a gente não gosta de ouvir. Mas parece que nesse momento a gente grita pelo Senhor por socorro, né? Deus, socorro, me ajuda, quando perco um ente querido, um amigo. E esse salmo, o salmo tem muito disso, desse grito do coração, da alma. Ele diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Você já gritou socorro para Deus em alguma circunstância? Eu já gritei. Um momento de muita dor na minha vida, e aí a quem você recorre? A Deus. E aí você grita, se ajoelha lá, Senhor, socorro, socorro, socorro. Nós vamos cantar essa música que diz que Jesus gentilmente nos chama, nos abraça. Se você tem passado por um momento que é preciso, ou já esteja gritando por socorro, você pode ficar de pé enquanto nós cantamos, e após a música nós vamos orar. Quero convidar o irmão Nelson para fazer essa oração após a música. Então, enquanto cantamos, se é essa situação que você tem vivido, você pode ficar de pé. Seu sofrer
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pai, nós estamos aqui hoje porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E seria sem sentido se não fosse pela Tua graça, pela cruz de Jesus Cristo, onde se deu a substituição de tudo que nós temos e almejamos. Nós temos enfermidades, mas Jesus as tomou sobre si. E por isso nós podemos pedir por todos os enfermos, porque Ele se fez enfermo por nossa causa. Nós temos dificuldades financeiras, mas Ele se fez pobre para que nós pudéssemos nos fazer ricos da Sua graça. E Ele nos prometeu suficiência. E nós Te louvamos e bendizemos por isso. Nós somos injustiçados, mas não como Ele o foi, para que em nós se pudesse fazer a justiça de Deus. E nós Te louvamos porque essa substituição é completa em todos os níveis, aqueles que aqui não foram mencionados, mas o Senhor os conhece. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui Amém. Hoje, Pai, concedendo aquilo que nós pedimos pela fé. Em nome de Jesus nós Te Amém. louvamos e bendizemos. Amém. Amém. Todos os irmãos podem, por favor, se assentar. Os que conosco estão desde o ano passado, tenho notado que, no contexto da ceia do Senhor, eu tenho pregado sobre a chamada oração do Pai Nosso. Vou ficar ainda mais alguns domingos, não foi possível terminar no ano findo. Esta oração, como nós sabemos, às vezes alguns de nós deixamos de fazê-la. Porque muitas pessoas fazem-na de um modo, vamos dizer assim, irrefletido, impensado, repetem sem meditar, sem refletir o que significa cada expressão que Jesus nos ensinou. Ao mesmo tempo, essa oração é um resumo de todas as nossas orações. E, ao mesmo tempo, é um modelo de como devem ser as nossas orações. Esses elementos aqui ditos em frases devem estar presentes nas nossas orações. Não quer dizer que em todas as nossas orações estejam presentes todos esses elementos, mas alguns deles ou todos devem estar presentes. Se nós queremos ser homens ou mulheres de oração, aqui estão as palavras. Por isso nós podemos também repeti-las. Nós também podemos orar esta prece. A única recomendação é que quando nós o fizermos, que cada expressão seja uma expressão daquilo que nós sentimos, não do que Jesus sentiu, mas que nós atualizemos nas nossas vidas. Vamos ouvir agora esta oração, de forma cantada pela irmã Michele Viegas. E depois então eu vou refletir só sobre o versículo em que a oração diz, é o verso 11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que é pedir o pão nosso de cada dia? Pai nosso que estás no céu, santificado
pecado, seja o teu nome. Venha o teu reino e a tua vontade feita na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e nos perdoa os pecados como nós perdoamos outro pecador. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E dizemos, algumas pessoas às vezes se perguntam por que em grupos, quando nos encontramos, alguns param a oração no livra-nos do mal, ou livrai-nos do mal, e não tem essa última parte, essa doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A explicação é muito simples, embora complexa. Os manuscritos mais antigos conhecidos param no livra-nos do mal. Outros manuscritos mais novos, quando falamos mais novos aqui, ainda no segundo século, trazem, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Eu explico da seguinte maneira. Eu não acho que Jesus ensinou essa oração apenas uma vez. Ele era um mestre peripatético, ou seja, ele andava, não é? E os grupos eram diferentes, não se comunicavam entre si. Então as necessidades eram muitas. Como não havia outro meio de comunicação, não havia como reproduzir, tinha que ser pela voz dele. Então eu entendo que ele ensinou essa oração mais de uma vez, aos seus discípulos mais próximos e também aos outros. E é possível que numa destas outras orações ele acrescentou essa doxologia para não acabar de modo tão, dizer assim, brusco, né? Livra-nos do mal. Então ele acrescentou ele mesmo, porque teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor tem poder para nos livrar do mal e fazer as coisas que o Senhor quer fazer. Além disso, essa expressão, pois teu é o reino, o poder e a glória, todo sempre, amém, ela não contraria em nada o Novo Testamento. Pelo contrário, resume a fé que nós temos em Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, se você for num grupo em que parem ali, você pare também, mas no coração você continua, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então não há nenhum tipo de dificuldade, é só uma questão de entendimento dos manuscritos, e a maioria das Bíblias do mundo inteiro traz essa doxologia, traz essa pequena frase no final. Eu já dei essa explicação anteriormente, mas pode ser que você não tenha ouvido. Segundo lugar, antes de entrar propriamente no pedir o pão, na antiguidade, o pão era um alimento central. Era tão importante que virou sinônimo de comida. Quando se fala pão, se fala de comida, mas também se fala só de pão. Porque boa parte das pessoas só comia pão.
as condições eram muito desfavoráveis. E muitas vezes na Bíblia, pão é comida. Inclui carne, mel, romã, figo. E muitas vezes pão é apenas pão. Só que os antigos faziam pão de todos os tipos possíveis. Se pegarmos uma boa padaria lá com vários tipos de pão, acho que nem chegam essas padarias aos pés da criatividade, porque só havia pão, ou de milho, ou de trigo, ou de cevada. Era preciso, então, vamos dizer assim, sofisticar, inventar em torno do pão. É como uma boa cozinheira, um bom cozinheiro, que tendo poucos ingredientes, inventa uma forma de fazer, faz desse modo, daquele modo, que parece uma novidade, quando no fundo é a mesma coisa. Não é? Como bife milanesa, bife parmegiana, bife acebolado, bife, tudo é bife, com as suas imensas variedades. O pão, ele era alvo de imensa criatividade. Já mencionei esse fato aqui, quando estive no Egito, fomos almoçar num certo restaurante, e lá o pão é, digamos assim, lá é água para nós aqui. Era, né? A água está ficando difícil. Era de graça, pão à vontade. Você pode comer pão à vontade. Você pode ir no restaurante e não comer nada, só comer pão e ir embora. São vários tipos de pães, de vários tamanhos, de vários sabores. Quando entramos nesse restaurante às margens do rio Nilo, um lugar muito bonito, tinham duas senhoras no chão, sentadas, fazendo pão. O pão que nós íamos comer. Então, o pão está arraigado na cultura. O pão se vende na rua, literalmente no chão. Para nós é um pouco difícil comer aquele pão que o pó visita o dia inteiro, mas para eles não é problema. Fica na rua, e se come muito pão. A cultura oriental ali do Oriente Médio é a cultura do pão. Tanto nesse sentido, sobretudo agora, de pão enquanto realmente pão. E ao tempo de Jesus Cristo, com muita escassez, 3/4 dos contemporâneos de Jesus Cristo só comiam uma vez por dia. Não por hábito, porque não havia. Hoje no mundo, 805 milhões de pessoas sofrem de fome crônica. Não tem comida. 1 em cada 7 habitantes do planeta não tem o que comer. Houve avanços, é verdade, mas o número ainda é assustador. Em situações normais, não de guerra. Pão aqui no sentido amplo da palavra, no sentido de alimento. Esta oração de Jesus, Pai Nosso, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ainda é uma oração necessária. E o autor de Provérbios, que nós lemos, mostra exatamente isso. Por que orar? Porque se eu tenho pão, eu o ganhei. Foi a minha força, o meu trabalho. Eu não preciso de ninguém. Mas quando eu oro, mesmo tendo pão, me dá o pão, eu reconheço que o pão que eu tenho foi Deus quem me deu. E se eu não tenho pão, devo pedir a Ele que me dê. Então eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre o que é não pedir o pão. E em próximo domingo, o que é pedir o pão. Pedir o pão nosso de cada dia não é colocar sobre as costas de Deus a tarefa de pôr este pão sobre as nossas mesas. Porque quando nós oramos assim, ao mesmo tempo, nós nos empenhamos para ganhar esse pão com sabedoria e santidade, orientados por Deus e capacitados por Deus. Pedir o pão não é abrir mão, portanto, do trabalho. Pedir o pão não é deixar que Deus faça aquilo que nos compete fazer. Segundo lugar, pedir o pão nosso de cada dia
é não perdermos o foco da vida. O nosso primeiro foco na vida é subsistir. E um bebezinho já nasce sabendo disso. Quando ele busca o seio da sua mãe, ou, se for o caso, a mamadeira. A fome é natural, é intrínseca ao ser humano, porque a satisfação da fome nos permite sobreviver, ou subsistir, ou existir. Esse é o nosso primeiro foco. Por isso trabalhamos, ganhamos dinheiro, compramos o pão, nos alimentamos, nos abrigamos, nos vestimos. Mas o foco da vida não é apenas subsistir. O foco da vida há que sermos relevantes. Viver uma vida que vale a pena. Uma vida que mereça esse nome. Vida que seja digna. Um gato, um cachorro, um cavalo se contenta em subsistir. O foco da sua vida é subsistir, é continuar existindo. Mas o foco de um homem e de uma mulher, sobretudo de um homem e de uma mulher de Deus, não é apenas subsistir, é ser relevante. É realizar a sua missão em casa, no mundo em que vive. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, estamos pedindo ao Senhor que nos ajude a ser relevantes. E muitas vezes o dinheiro nos pode afastar tanto do foco da subsistência, quanto do foco da relevância. Só a oração nos mantém seguros. E a segurança verdadeira é aquela que Deus nos dá. Portanto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Terceiro, pedir o pão nosso de cada dia é não nos tornar escravos da ansiedade pela posse das coisas, como se elas dessem a nossa identidade. Famosa frase, né? Quanto mais uma pessoa tem, mais ela quer. Estava lendo uma pequena reportagem sobre o homem mais rico do Brasil. Não o conheço, não conheço seus hábitos, nada sei sobre a sua vida, apenas a matéria como eu li. E ele realmente, pelo trabalho, deu grandes saltos, se tornou um empresário de classe mundial. E a reportagem diz que agora ele está focando os seus negócios numa outra área que ele acha muito mais promissora do que a área em que ele se encontra agora. Está no caminho certo. Não há problema nisso. Em quem tem dinheiro, ganhar mais dinheiro. Mas o foco da vida não pode ser ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, diz Jesus Cristo, o bicho come. Fico pensando nessas pessoas que se envolvem em corrupção. Aí, por exemplo, recebe uma propina ou uma intermediação, que não me venha a ter, e ganha $1 milhão. Bem, eu ganhei $1 milhão, não foi muito honesto, mas eu ganhei, tá bom, vou parar por aqui. Não. Só $1 milhão? Foi tão fácil ganhar $1 milhão, por que não 2 milhões? Até um dia, quem sabe, ser flagrado no seu crime. Porque essas pessoas colocam o foco em possuir mais coisas, como se eles fossem aquilo que elas possuem. As coisas, as traças comem. E as coisas que as traças comem não nos fazem falta realmente.
e não nos identificam como homens e mulheres amados por Deus. É claro que devemos ser previdentes, mas não ansiosos. A nossa previdência é necessária, mas não é absoluta. A nossa previdência nos ajuda, mas não garante nada. O que nos garante é a providência de Deus. O foco, portanto, em nossas vidas é viver de tal modo que não nos tornemos escravos da ansiedade pela posse das coisas. Devemos trabalhar, mas se o nosso trabalho é feito apenas por dinheiro, devemos trabalhar só o suficiente. Mas a ansiedade por ter coisas nos leva muitas vezes a não usufruir das coisas que nós ganhamos, pela falta de saúde, ou mesmo pela precocidade da morte provocada pelo excesso de trabalho. Às vezes, o ser humano é estúpido. Trabalha tanto para ter, mas trabalhou tanto que não tem como desfrutar do que ganhou com o seu trabalho. Cada um pode olhar para os lados e dizer: é isso mesmo. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu tenho um amigo que é assim. Quarto, pedir o pão nosso de cada dia é não ceder à glutonaria, comendo mais do que nós precisamos. Além de fazer mal à saúde, é pecado. Gálatas 5:21, junto com inveja, maledicência, está no mesmo departamento. Porque a glutonaria é uma forma de idolatria. É crer no ventre, na barriga, no prazer de comer, que deve ser apenas um prazer, mas não pode nos dominar. Quem pede o pão nosso de cada dia não cede à glutonaria. Claro que isso é um pouco relativo, mas é tão relativo que qualquer pessoa que passe pela experiência de educar os seus hábitos para a comida, descobre que se satisfaz muito bem com menos comida. A vida inteira comeu aquele pratão, por exemplo, de macarrão, e depois um complementozinho, porque não estava suficiente, o prato não coube tudo. Quando ele se educa alimentarmente, ele continua comendo macarrão, mas come uma porção de macarrão no centro do prato com o molho respectivo e fica satisfeito. Não consegue mais colocar tudo aquilo, mas se continuar deseducando, vai voltar a comer aquele macarrão ou até mais. Porque o nosso estômago ele é elástico. Nós aqui dizemos o tamanho do nosso estômago, em certo sentido. Vamos pensar nisso? Às vezes a gente pensa nisso quando já está com 60 anos de idade, né? Mas quando eu era garoto, nossa disputa era quem comia mais. Santa estupidez. Aí o estômago ficou deste tamanho, né? Para você perceber que não precisa comer aquilo tudo. Além do que estava pecando. E quem come menos, come mais gostosamente, mais prazerosamente. Porque o seu prazer é a qualidade, não é a quantidade. Minha avó dizia, o Erzinho faz questão da quantidade, não da qualidade. De fato, eu pegava um prato inteiro de angu ou polenta, dividia ao meio. O resto era da minha família, a outra metade era minha. O pessoal batia palma e eu achava que estava abafando, mas era uma estupidez. Pensa nisso aí. Pedir o pão nosso de cada dia é não desperdiçar. Nós não devemos desperdiçar aquilo que é essencial. Porque o nosso desperdício é fome para alguns.
penso, meus irmãos, que a falta de água no Brasil vai nos fazer bem. Vamos aprender a usar um pouco mais racionalmente a água. Os apagões energéticos, elétricos, também vão nos fazer bem. Vão nos ajudar a valorizar a luz quando a temos. Já contei aqui, eu estive numa das viagens a Israel, uma escala em Madrid. E claro que chegando lá, o iPhone estava descarregado, a bateria tinha acabado. Mas é fácil, levei a tomada. Quando espero o próximo voo, eu carrego. Aí achei uma tomada e coloquei nela. Não tinha energia. Deve estar com defeito, né? Tá bem. Eu procurei uns 15, todos com defeito. Não, era domingo. E domingo as lojas estavam fechadas. As lojas fechadas desligam. Estavam abertas assim, mas não funcionava. Desligam. E eu fiquei, mas que pessoa miserável, pão duro. Tinha um lugarzinho só que estava assim, energia elétrica. Estava todo mundo lá tomando energia elétrica. Mas eles estão certos. Aquilo custa dinheiro. Nós achamos que tudo é inexaurível, inesgotável, a comida em casa nunca falta. Hoje, alguns vão almoçar no restaurante. Vão pedir um prato. Talvez um prato para cada um. E alguns vão comer a metade do prato. A outra metade vai para o lixo. Quando eu peço o pão nosso de cada dia, eu não desperdiço. Essa oração nos convida, portanto, a repensar as nossas atitudes em relação ao alimento. Recapitulo, então. Essa oração nos ajuda a não colocar sobre as costas de Deus a nossa responsabilidade em ganhar o pão, quando oramos, dá-nos o pão. Essa oração nos ajuda a não perdermos o foco da vida, que é a subsistência e a relevância. Pedir o pão nosso de cada dia é pedir a Deus que não nos deixe ficar escravos das coisas, como se nós fôssemos aquilo que nós possuímos. Pedir o pão nosso de cada dia é não ceder à glutonaria, como se o ventre fosse o nosso Deus. Pedir o pão nosso de cada dia é não desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Termino com uma imagem muito simples. Como você se sente ganhando um presente e encontrando esse presente abandonado na rua? Uma pessoa não deu a mínima, fui lá na loja, comprei esse presente, gastei meu dinheiro, jogou fora, não deu valor algum. Quando nós desperdiçamos o pão nosso que nós pedimos, estamos agindo assim, do mesmo modo. Mas quero terminar, como vou terminar a mensagem da outra semana sobre o mesmo tema, positivamente. Pedir o pão nosso de cada dia é pedir que Jesus seja o nosso pão. Pão que não perece. O único pão que vamos continuar comendo no céu é Jesus. O resto, seja trigo, milho, cevada, polvilho, seja comida em geral, não levaremos para o céu. Mas Jesus nos levará para o céu. E vamos lá então tomar também Jesus, o pão da vida. Espero que
essa seja a alegria da sua vida. Comer, estar comendo, continuar comendo o pão da vida. E se porventura você ainda não tomou desse pão da vida, tem fome de Jesus, essa igreja está aqui para dizer: coma o pão que desce do céu, o pão que é Jesus, que simbolicamente vamos agora então, em conjunto, como comunidade de Jesus Cristo, tomar. Os que estão na galeria, caso queiram participar, eu peço a gentileza de descerem. Quanto nos ama Jesus. Ele foi ao Calvário, isto é, ao lugar onde a cruz foi espetada e ali crucificado por mim, por você. Quem pode amar assim? O que ele fez, o mal desfez. Cristo ama você, Cristo me ama, Cristo nos ama. Vamos cantar
e depois, então, tomar os elementos. Obrigado. Obrigado. Símbolo. Sim, este pão é o símbolo do que Jesus Cristo fez na cruz. Este pão, quando nós o tomamos, recordamos o que ele fez e confiamos que aquilo que ele começou a fazer em nossas vidas, a salvação em Jesus, por ele mesmo, ele vai continuar a fazer até nos encontrarmos com ele. Tomemos do pão. O suco de uva contido nesse cálice que você tem em mãos simboliza também o amor de Jesus por nós. A música diz: Cristo te ama, Cristo me ama. Eu quero troque o seu cálice com alguém dizendo essa. Cristo te ama. Então, tomemos do cálice. Este pão e este vinho nos falam do poderoso amor de Deus nas nossas vidas. Este vinho, esse pão nos falam da maravilhosa graça de Jesus. Esse pão, esse vinho nos falam do extraordinário consolo do Espírito Santo. Eu desejo que esse amor, essa graça e esse consolo completem nesse dia e todos os dias de nossas vidas essas verdades nos nossos corações. Deus nos abençoe.